Muito boa tarde, muito bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Nós, feliz ou infelizmente, chegamos ao final do curso. Essa aqui é a aula número 11, a parte 3, onde eu vou procurar mostrar para vocês ou explicar melhor o que tentei explicar ao longo de todo o curso. Ou seja, há dois modos, há duas modernidades, há uma primeira modernidade e uma segunda modernidade, há um modo de uma cosmovisão, uma maneira de encarar a vida, a sociedade, as relações, a política, a religião, a justiça, uma forma que eu quero chamar de probabilista, uma forma tradicional que caracteriza o mundo ibérico, e outra forma mais contemporânea, mais própria de uma segunda modernidade, que caracteriza o mundo anglo-saxão, o mundo anglo-americano e agora, por influência da força do Império Americano, o mundo em geral, inclusive o nosso, né? Mas, logicamente, na América Espanhola, na América Latina, se percebem as fraturas, se percebem as incongruências, porque ao longo de 3 séculos se conviveu e se partilhou de uma forma de viver e uma forma de pensar e de ser diferente, completamente diferente da forma anglo-americana. Então, vou tentar resumir agora, nessa meia hora, tudo isto que eu tentei explicar melhor ou pior, espero que tenha explicado melhor ao longo do curso, e eu vou utilizar um texto, de certa forma, emblemático, né, eu considero emblemático, que são as Viagens de Gulliver, escritas por Jonathan Swift em 1726. Do meu ponto de vista, as Viagens de Gulliver são um pré-anúncio do iluminismo, né? Estão escritas com uma intenção educativa, preparando a sociedade para o iluminismo, né? Diante de um impasse onde esses dois mundos de ver, ao qual fiz referência no começo, não parecem encontrar saída, né? Diante desse beco sem saída, Jonathan Swift oferece, através da literatura, uma proposta iluminista que posteriormente acabará entrando no mundo europeu da mão dos filósofos como Kant, os filósofos franceses precursores da Revolução Francesa, que são conhecidos como intelectuais ou filósofos iluministas. É interessante ter em conta o seguinte: 50 anos antes, tanto Hobbes quanto Locke escreveram os seus trabalhos do Leviatã, ou do segundo tratado do governo civil, do ensaio sobre a inteligência humana, né? Que são, de alguma forma, por dizer de alguma forma, os fundadores, os pais fundadores dessa segunda modernidade, né? Dessa segunda maneira de pensar, né? Contrariamente à primeira modernidade, modo de pensar ibérico, caracterizado por Vitória, Francisco de Vitória e os escolásticos que escreveram um século antes, né? Então, haveria enfrentadas duas modernidades. A primeira se baseia na moral e na ordem interna, e a segunda se baseia na lei e na ordem externa. Insisto, estou repetindo de outras formas a intuição e a comparação feita por Richard Morse. Essa primeira modernidade se caracteriza pelo entendimento de que há uma ordem interna que dirige tudo para seu fim natural. Eu acho que Antônio Manuel Espanha exprime de uma maneira assim muito acurada
e de uma forma clara e simples, né? Qual é o significado dessa primeira modernidade? Qual é a visão dessa primeira modernidade? Ela é herdeira, né, de uma visão clássica de que existe uma ordem universal, o cosmo, abrangendo os homens e as coisas, e fixando uns e outras a um curso quase tão forçoso e inevitável como a sequência das estações do ano ou o fluir dos acontecimentos naturais. Então, é aquela ordem, aquele ordenamento interno que pode ser encontrado em toda a natureza, na natureza física, na natureza humana, na natureza moral. Em toda a natureza se encontra a marca de um ordenamento criador, né? No caso do homem, né? No caso do homem, como o homem é livre, ele precisa aderir a esse ordenamento, né? Assim como os animais, as árvores, as plantas, a natureza física, ela não sendo livre, eles não sendo livres, não precisam aderir, eles cumprem essa finalidade necessariamente. Mas no caso do homem, não existe necessidade, existe liberdade, né? Então, o homem, através da educação, a educação moral, por exemplo, né? Ele vai ser levado a aderir a esse ordenamento interior. Ou não. Também faz isso a educação. Pode ser que a pessoa não se convença, pode ser que a consciência da pessoa, né, não aceite, né? Mas esse é o modelo, essa é a cosmovisão própria dessa primeira modernidade, né? E esse é o sentido e o entendimento, por exemplo, de uma coisa tão importante quanto a filosofia moral, a educação moral ou a religião, né? No aspecto moral que as religiões têm, a religião católica no caso. A segunda modernidade parte de um princípio, né, de que o homem nunca vai seguir essa ordem, esse ordenamento natural, né? Por quê? Porque essa natureza, no caso do homem, está corrompida, né? Estamos aqui entrando numa lógica católico-protestante, né? A natureza humana, do ponto de vista das denominações protestantes, está corrompida, né? Então, o homem sempre vai seguir o seu próprio egoísmo, como falava Hobbes, né? Então, a lei a lei é um mal necessário. É preciso que se estabeleça um código de conduta, um código de leis que determine o que deve e o que não deve ser feito, o que pode e o que não pode ser feito. Porque o homem, por natureza, nunca vai seguir, mesmo que ele seja educado, ele não vai conseguir aderir livremente a esse ordenamento, né? Então, o que interessa na primeira modernidade é o consentimento livre, né? Por isso as grandes discussões que havia se os índios podiam ou não podiam ser obrigados a trabalhar, porque era preciso conseguir o consentimento livre, né, dos indígenas. E por isso que vai se criar a ficção jurídica de que, como estão sendo pagos, então eles são livres, né? Mas no mundo anglo-saxão, a preocupação não é com o convencimento interior. A preocupação é com a conduta externa. Você pode não estar convencido internamente, mas você deve agir externamente mesmo contra a própria consciência, porque é assim que a lei determina. Isso é uma forma de estabelecer uma convivência pacífica. Logicamente, a convivência vai ser mais pacífica dentro dessa visão do que dentro de uma visão onde cada um faz conforme a sua própria consciência. Eu acho que isso é uma dedução óbvia, né? Como é que tudo isto se passa ou se dá em Gulliver, né? Então, Gulliver chega, né, no país de Lilliput, né? E lá, vejam só que coisa interessante, lá no país dos Lilliputianos, né? Eles são anõezinhos, eles são pequenininhos, são homens pequenininhos. E é curioso, porque eles seguiam e se determinam, né, e realizam os seus atos de acordo com a moral. É, no campo da política, eles escolhem
olha só que coisa curiosa. Na escolha das pessoas para todos os cargos, eles levam mais em conta a moralidade do que as grandes aptidões. Pois, visto ser o governo necessário o gênero humano, acreditam que a craveira comum do entendimento humano há de convir a um ofício ou outro, e que a providência supõe que a verdade, a justiça, a temperança e outras virtudes semelhantes estão ao alcance de todos os homens. Então, é curioso, né? Então, num país onde todas as pessoas são pequenininhos, são anõezinhos, é o critério que determina a escolha dos políticos, ou o critério que determina o estabelecimento da justiça, o critério que determina as relações sociais, é o critério moral, o critério dessas virtudes, né? Porque eles pensam, né, que como todos são seres criados pela providência divina, né, então essas virtudes foram dadas para todos. Basta desenvolvê-las, né? Basta desenvolvê-las. O que vai acontecer no país de Lilliput? Que não vai dar certo. Essa forma de pensar que parecia que iria dar certo, não? Que dizer, puxa, né? Tudo isso que eu contei para vocês, né? Bom, puxa, então, se os juízes, eles são virtuosos, então eles vão praticar a justiça, porque eles são privadamente, eles realmente têm virtudes, têm qualidades morais, eles não se deixam levar pelos vícios, né? Então vai ter o fruto, dessa vida toda, dessas decisões e desse raciocínio sobre o que deve ou não deve ser feito, sempre vai ser um fruto justo. Então, não vai dar certo. Swift diz, isso daí não funciona. E ele dá o exemplo de que em Lilliput realmente houve grandes brigas, e houve grandes guerras e grandes rebeliões, porque o rei decidiu ir estabelecendo uma série de leis, né, sobre coisas que, em princípio, devia caber à consciência de cada um, né? Então, por exemplo, por onde é que é melhor, ou por onde que é mais conveniente quebrar os ovos? Pelo meio ou pela ponta? Vejam só que questão ridícula, né? Mas a questão é ridícula precisamente por isso, porque, bom, você quebra o ovo, na hora que você vai querer fazer uma omelete, você quebra por onde você quiser, ou por onde você puder, não precisa ter uma legislação sobre isso, né? Mas vai ter realmente um embate entre os legalistas e os moralistas, os que acham que isso fica ao critério de cada um e os que acham que não, assim vai ficar uma bagunça, vamos determinar tudo, vamos estabelecer em lei como é que tem que ser vivido, né? De fato, Gulliver, né, sentencia, corretamente, me parece, do meu ponto, né? Diz, bom, na minha humilde opinião, decidir qual seja a ponta conveniente sobre por onde é que se devem cortar os ovos é um assunto que deveria competir à consciência de cada um. Mas, de fato, não chegaram a um acordo, né? Porque inicialmente, no país de Lilliput, todos queriam agir conforme a sua consciência, todos queriam escolher os políticos conforme as qualidades morais e virtuosas, mas vão surgir lá em Lilliput aqueles que acham que isso não vai dar certo e que é melhor regulamentar por lei. E aí então vai dar briga. De fato, Gulliver sai do país do Lilliput e vai para o outro país onde estão os gigantes, né, que são exatamente os opostos, né, de Lilliput. Então, lá, no país dos gigantes, já tem praticamente a grande solução. A grande solução é colocar tudo determinado pela lei. Então, qual é o problema? O problema é que para que isto aqui funcione, para que tudo esteja determinado pela lei e não se cheguem a injustiças legais, né? Então era preciso, eles perceberam, né, e perceberam com razão, que era preciso proibir as interpretações. Porque se se concedesse que as leis podiam ser interpretadas, então pronto, se voltava à situação anterior, se voltava novamente para o poder da consciência. Então, conclusão no país dos gigantes, as leis tinham que ser poucas, né? Tinham determinado, inclusive, no país dos gigantes, que as leis
não poderiam ultrapassar o número de 23. Por quê? Porque esse era o número das letras do alfabeto. Então, eles consideravam que além, né, de 23, o alfabeto deles tinha 23 letras, né, não seria possível uma convivência justa, pacífica e harmônica. Então, tudo tinha que ser resolvido e tudo tinha que ser resumido em 23 leis, que ao mesmo tempo não podiam, tinham que ser tão claras, tão exatas, tão bem definidas, que não deixasse lugar a dúvidas e que não houvesse nenhum tipo de interpretação. Conclusão: não dá certo. É impossível. Não dava para viver dessa forma. Não dava para se viver tão cartesianamente. As leis precisam ser interpretadas. É isso que vão perceber na outra cidade para onde eles vão, para onde vai Gulliver, né? Onde de fato existiam especialistas, né? Especialistas em interpretar a lei. Então, esses documentos legais eram entregues a um grupo de artistas habilíssimos no descobrir o significado misterioso das palavras, das sílabas e das letras. Então, de fato, haveria então um grupo de especialistas, um grupo de intérpretes que interpretariam o que a lei queria dizer. Mas então, estamos num beco sem saída. Estamos num beco sem saída. Afinal de contas, eu perguntaria também para vocês, né? Nas mãos de quem que vocês querem ficar? Vocês querem ficar na mão de um juiz que precisa interpretar a lei? Ou vocês querem ficar na mão da lei, que não precisa de interpretação, mas que não dá conta de toda a realidade? Será que é possível criar leis que não exijam nenhum tipo de interpretação? E se as leis precisam ser interpretadas, será mesmo que nós vamos ter um juiz que interprete honestamente, que interprete conforme a justiça e o direito? Esse juiz precisa ser ele mesmo em si justo, virtuoso, ou não precisa? Esse é o beco sem saída em que nós estamos. Basta olharmos para os juízes, para os tribunais, para o Supremo Tribunal. Estamos diante de um beco sem saída. Nós preferimos ficar na mão do chefe do executivo, preferimos ficar na mão do legislativo e da lei, ou preferimos ficar na mão do judiciário? Parece que nenhum dos três lugares nos sentimos à vontade, nos sentimos comodamente, né? E Jonathan Swift, percebe essa contradição, percebe esse beco sem saída em que a sociedade moderna, né, do século XVIII já está criando raízes, né? Aliás, tem um livro muito interessante que vocês poderiam procurar, que se chama A Crise da Consciência Europeia, de Paul Hazard. Paul Hazard escreve sobre os 50 anos antes da Revolução Francesa, né? Então, 1700, 1750. E aí, ele realmente, em 3 capítulos, ele sintetiza e explica, né, como é que a Europa acaba se encontrando no momento da Revolução diante de um beco sem saída. Diante de um beco sem saída. Porque, por um lado, o lado da primeira modernidade, o lado da consciência do juiz, já se sente profundamente as injustiças, e do outro lado, o lado vamos chamar assim, do império da lei, se sente a ineficácia, se sente a injustiça, se sente a necessidade de levar em conta as circunstâncias, né? E do lado dos intérpretes e das interpretações das leis feitas pelos juízes, se percebe que é uma carência de qualidades mínimas dos juízes
que deem tranquilidade e deem confiança aos cidadãos, aos súditos e aos cidadãos, com relação a como é que o juiz vai interpretar a lei. Então, aí o Gulliver vai para o último país das suas várias viagens que realiza, né, ao longo do mundo, e nesse país, que é o país dos Rohins, é interessante isso, porque no país que ele chega, no último país que ele chega, tem só duas classes, dois gêneros de criaturas, né? Um são os Rohins, que são cavalos racionais. E os outros são Yahoos, que são homens burros, sem inteligência nenhuma. Então também tenham em conta isso, né? Se vocês têm uma conta no Yahoo, lembrem que Yahoo especifica um tipo de pessoa que fundamentalmente é burro e que vive no país dos Rohins, né? no mito de Gulliver, ao serviço dos seres racionais, que são os cavalos. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Esse país é um país onde os Rohins são racionais 100%. Né? São capazes, né, de organizarem a sua sociedade de acordo com a lei, de acordo com a justiça, de uma forma racional e sem deixar-se levar pelas paixões e pelos interesses pessoais. Né? Por que isso? Então, o Gulliver explica, porque a razão humana dá uma propensão geral a todas as virtudes. E os Rohins não fazem ideia do mal numa criatura racional. Então vejam que coisa interessante, né? Isso aqui é uma premissa, né? No fundo, uma premissa. Ela não tem comprovação fáctica, né? O que ela afirma, o que Gulliver afirma é que a razão, ou seja, a nossa inteligência, o nosso racional, né? A razão humana, por isso que já é pré-iluminista, a razão humana dá ao indivíduo uma propensão geral, uma tendência para todas as virtudes. Então, nós, os seres humanos, homens e mulheres, pelo simples fato de sermos humanos, racionais, já tendemos ao bem, já fazemos o bem. Inclusive, a gente não tem sequer uma ideia de mal, a gente nem pensa, nem imagina as coisas ruins que podem ser feitas. Claro, dito desta forma, parece uma bobagem ou parece uma coisa sarcástica, e eu estou sendo sarcástico mesmo, porque realmente eu não acredito nos princípios iluministas, né? Porque os princípios iluministas funcionam com uma ideia de homem que não é humano. Uma ideia de homem cartesiano, é tão racional, tão com as suas sensibilidades, sentimentos, afetos, coração afastado da razão, que não existe simplesmente esse ser humano. Ou se existe, é uma atrofia, é um ser estranho. São os ruins. São os Rohins. O Swift diz dos Rohins que eles cultivam a razão e são inteiramente governados por ela. Este seria o sonho de consumo do Descartes. Uma pessoa tão racional, tão racional, tão racional, que é inteiramente governado pela razão. Até o ponto que você poderia dizer isso, né? Que, bom, puxa, então, diante das questões problemáticas, diante das questões políticas, diante das questões de como que a gente precisa se organizar, então é assim, vamos pensar com a cabeça friamente, vamos deixar de lado, né, os sentimentos, os afetos, as paixões, que é uma coisa assim muito mais subjetiva. Não lembram a vocês isto aqui? Gente que fala dessa forma, gente que pensa desta forma, projetos políticos, né, que são feitos baseados nisto, na possibilidade de construir uma sociedade
né, onde só vigore o racional. Seria maravilhoso, simplesmente é impossível. O ser humano não é feito dessa forma. O ser humano não vive dessa forma. O ser humano não é capaz desse tipo de vida. Simplesmente por quê? Porque o ser humano é humano. Como dizia Unamuno, vocês poderiam procurar, né? O texto que estou me referindo se chama Do Sentimento Trágico da Vida. Unamuno é um pensador espanhol de Navarra que, começo do século XX, 1900 e pouco, logo depois, quando a Espanha está numa crise profunda de identidade, porque acaba de perder a última colônia, que era as Filipinas, né? Então tem uma crise de um período histórico de mais de 300 anos, né? Unamuno faz um arrazoado, né, falando precisamente disso, né, de que ele se insurge, ele se subleva, ele fica revoltado perante esse ser humano, ou esse homem, que não passa de um conceito, não passa de uma categoria. Se fala-se do ser humano e se fala dos homens como se eles fossem produtos da inteligência. Um ser humano que é tão racional que não existe. Quando o que ele pede, como ele diz, eu quero um homem de carne e osso, que ri, que chora, que come, que bebe, que corre, que dorme, que cansa. Um ser humano. Como ele diz, um ser humano, meu irmão. Alguém que é que nem eu. Então, muitas vezes, o racionalismo e as discussões que a gente estabelece e os projetos sociais que a gente estabelece, muitas vezes a gente parte de uma ideia de ser humano que é uma ideia iluminista, uma ideia de ser humano que é um whole-in. Aquelas pessoas, aqueles seres que estavam naquela ilha onde a razão confere uma tendência para a virtude, como se não fosse, como se fosse coisa fácil ser virtuoso. Vocês já experimentaram estabelecer algum tipo de virtude em vocês mesmos? Uma virtude que é uma qualidade. Quer dizer, experimentem, né, levantar sempre na mesma hora, trabalhar sempre o mesmo número de horas, prestar atenção no que estão fazendo e não se distrair com o celular. Experimente essas 4 coisas. Fazer assim sistematicamente. Um cara que não se distrai com o celular, o cara quando está falando com alguém, ou quando está trabalhando, quando está lendo ou estudando, não presta atenção na notificação do celular. Ele consegue ter autodomínio, ele consegue se controlar. Será que é possível? Então, se for possível, isto é uma tarefa virtuosa. Isto é alguém que consegue autodominar-se, não se deixa dominar pela notificação do celular. E assim em tantas coisas. Assim em tantas coisas. Então, muitas vezes a gente percebe que é extremamente difícil, extremamente complicado, porque a gente se deixa levar pela curiosidade, pelo cansaço, porque a gente quer saber como que estão acontecendo as coisas, porque a gente se distrai só para arejar, só para se distrair, só para dar uma dispersada um pouco, porque estamos ficando cansados. Tudo isso é profundamente humano. E isto não é levado em conta por Gulliver, não é levado em conta por Swift, não é levado em conta pelos iluministas, né, que pensam que é possível construir um mundo ideal, cheio e feito de razão e de racionalidade. Tanto é assim, como dizia, com isto eu acabo, né, que a proposta do Gulliver, né, que é a proposta do Swift, do meu ponto de vista, né, é que ele pede, então, né, que os Howins invadam a Europa para que eles eduquem e para que eles civilizem a Europa já com os princípios propriamente iluministas, né? Então, são os primeiros princípios da honra, da justiça, da verdade, da temperança, do espírito público, da fortaleza, da castidade, da amizade, da benevolência
e da fidelidade. Então, esses seriam os primeiros princípios que deveriam ser vividos. Acontece o seguinte, como eu falei para vocês e com isso já acabo. Vejam, a questão não é de primeiros princípios, a questão não é de valores. Esse é o típico papo iluminista, ficar falando de valores. Tudo isso daqui, esses valores que eu acabo de ler, já foram ditos e já foram falados pelos gregos. Pelos gregos, pelos romanos, foram ressignificados pelos judeus, pelos cristãos, na civilização medieval, na civilização moderna, tudo. Qual é a diferença? A diferença é que quando você fala de valores, você não está falando de virtudes. Quando você fala de virtudes, você fala de atos que precisam ser realizados. E se você não realizar o ato, você não se modifica. E se você realiza o ato, se ele for um ato bom, você melhora. E se for um ato ruim, você piora. Uma lógica de vícios e virtudes. Mas você pode construir uma sociedade iluminista onde você fica discutindo o que são esses valores, o que é a bondade, o que é a justiça, o que é a fidelidade, o que é a honestidade, e assim você vai. Você pode passar horas, você pode passar dias discutindo o que é o valor. Mas aí você não chega a nada, você não precisa mudar, você não precisa realizar nada. É só a gente chegar a um consenso e então pronto, está valendo. Não, não vale. Não vale. O que diz a primeira modernidade é, não vale, é preciso ser vivido. O que diz a segunda modernidade é, se ainda chegou a um consenso, já está pronto, está escrito, é o contrato, é isso aqui que está valendo, é assim que é para fazer. Então, como disse para vocês, esse assim me parece que é o resumo do meu curso de História da América, é assim que eu olho para a História da América, uma História da América que está, que foi construída sobre dois grandes pilares, duas formas de entender a realidade e a sociedade, né? Uma forma tradicional, ibérica, né? Fundamentalmente marcada pelo indivíduo, pela consciência individual e pela interioridade e a subjetividade, ou uma história da América mais marcada pelo mundo anglo-americano, anglo-inglês, anglo-britânico, porque anglo-inglês é a mesma coisa, e anglo-britânico também, anglo-saxão, né? Marcada por essa forma de entender a realidade da vida, que está fundamentada no contrato, na exterioridade, na objetividade, na certeza dada pela lei e não na certeza dada pela consciência. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Espero que vocês também percebam esse conteúdo iluminista das viagens de Gulliver, né? E com isto encerramos o nosso curso virtual. Eu sou o professor Rafael Ruiz, que ao longo dessas 11 aulas teve o prazer e a alegria de estar com vocês. Infelizmente não sei quem são vocês, não consigo ver vocês, gostaria imenso de poder ver cada um de vocês, né? E poder conversar e discutir e perguntar sobre tudo isso daqui, mas enfim, estamos submetidos às coisas e à vida como ela é, e a vida como ela é em tempos de coronavírus, nos levou a esta solução que espero que tenha resolvido para vocês. Muito boa tarde e muito obrigado pela atenção.